Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, terça-feira, 22 de dezembro de 2020, dia 7 de Tevet de 5.781. E antes de iniciar, eu tenho um aviso importante. Nesta sexta-feira, dia 25/12, o Natal cristão é também no calendário judaico dia 10 de Tevet, a data em que se convencionou que se fale Kadish por todas as pessoas que morreram durante o Holocausto e cuja data de morte é desconhecida. E vamos às notícias de hoje. Esforços imensos para evitar a dissolução da Knesset à meia-noite de hoje. Aparecimento da mutação do vírus na Inglaterra preocupa muito e assola também Dinamarca e África do Sul. E a segunda colocada no concurso Miss França sofre inúmeros ataques antissemitas e, infelizmente, o terrorismo árabe volta a atacar em Israel. À meia-noite de hoje, portanto, 7 horas da noite no Brasil, vence o prazo para aprovação do orçamento. Se não for aprovado o orçamento, o governo cai. Na noite desta segunda para terça-feira, houve movimentação imensa para tentar postergar em 2 semanas a data limite para a queda do governo. Havia-se chegado a um acordo que os membros do Likud votariam por uma prorrogação de 2 semanas, os membros da lista azul e branco se absteriam e, com isto, conseguir-se-ia prorrogar em 2 semanas a tal da aprovação do orçamento. No entanto, 5 membros do parlamento se esconderam no estacionamento do parlamento israelense, dando a impressão de que em plenário constava uma maioria pró-prorrogação da data. No último minuto da votação, esses 5 membros entraram na área de votação, votaram contra a prorrogação e, com isto, se não for aprovado até hoje, à meia-noite, o orçamento, cai o governo. O premier Bibi Netanyahu via na manutenção do orçamento em suas mãos sem aprovação, a sua grande chance de permanecer como líder do governo, fazendo com que as eleições viessem a ocorrer no momento mais conveniente para ele. No entanto, se o governo efetivamente cai hoje à meia-noite, as eleições obrigatoriamente têm de ser realizadas dentro de 90 dias. Ocorre que na semana passada, um dos grandes expoentes do seu partido, o Likud, o membro do parlamento Gideon Sa'ar, abandonou o Likud, do qual ele é uma das joias históricas, e fundou um novo partido. Esse novo partido, pelos levantamentos de opinião, vem conseguindo um apoio extraordinário, o que pode colocar em grande risco a possibilidade do primeiro-ministro atual, Bibi Netanyahu, conseguir uma nova coalizão. Isto, provavelmente, se as coisas continuarem como hoje, pode acabar com 12 anos de governo de Bibi Netanyahu, o mais longo governo de um primeiro-ministro na história de Israel. A situação que eu, conforme mencionei, vinha sendo cozinhada por Bibi Netanyahu desde março, no intuito de levar o país a eleições onde ele se livraria das amarras da coalizão com o Partido Azul e Branco, então fica totalmente impossibilitada de ocorrer. Para formar a coalizão no governo de Israel é necessário 61 membros para governar. E pela primeira vez em 12 anos, Sa'ar aparece com mais possibilidades de formar a coalizão, que coloca a Bibi na defensiva e coloca o general Gantz totalmente de escanteio na política israelense. E a ambos interessa manter o governo. Se a resolução efetivamente
se o orçamento efetivamente não for apresentado ainda hoje, teremos então, como eu disse, as eleições no dia 23 de março de 2021, as quartas eleições num período de menos de 2 anos, que é um imenso desperdício de dinheiro público numa época onde a economia israelense anda de marcha ré como a economia no mundo inteiro. A mutação do vírus do Covid-19, descoberta recentemente, e que aumenta em 70% a velocidade de contágio, está deixando o mundo de cabelo em pé. Já há 36 países que proibiram voos que se originem na Inglaterra, inclusive Israel. Israel deve proibir, a partir de amanhã, ao meio-dia, a entrada de qualquer turista não israelense, sem passaporte israelense no país. Além disso, todos os que chegarem a Israel e que serão exclusivamente israelenses terão de ir para confinamento em hotéis e não nas suas casas, uma vez que há algumas evidências que muita gente que deveria estar em confinamento conseguiu burlar o confinamento. Afinal de contas, o confinamento em Israel é controlado pelos telefones celulares, as pessoas deixavam o celular em casa e saíam para a rua. Com isso, agora, o confinamento terá de ser em hotéis. Para evitar confinamentos, está se criando uma verdadeira ponte aérea entre hoje e amanhã para trazer israelenses dispersos pelo mundo antes da entrada em vigor do confinamento, para que possam chegar antes do meio-dia desta quarta-feira. Há muitas perguntas sem respostas. Será que as vacinas no mercado protegem essa nova mutação? A grande maioria dos médicos dizem que sim, mas evidências científicas ainda não temos. Ainda que proteja, ainda uma outra segunda pergunta. É seguro que quem foi vacinado não transmitirá a mutação? Ou seja, é possível que a mutação efetivamente não afete quem for vacinado, mas ele pode ainda ser um transmissor. Apesar de não se contaminar, ele pode eventualmente transmitir. Não se sabe se isso ocorrerá ou não. Quem estiver contaminado e se recusar a fazer o exame, quem chegar a Israel e se recusar a fazer o exame, fica proibido de desembarcar e segue no mesmo avião de volta ao país de onde veio. Amigos, uma notícia muito triste. April Benayoun, que nasceu e cresceu na França, sagrou-se vice-campeã no concurso Miss França, depois de uma disputa acirrada onde chegou empatada com a vencedora e o desempate acabou ocorrendo por questões apenas de língua. Na entrevista, após receber seu prêmio, ela mencionou que sua mãe é servo-croata e seu pai é um ítalo-israelense. Ao mencionar o pai israelense, imediatamente dezenas de milhares de mensagens antissemitas inundaram as redes sociais, milhares delas exigindo a cassação do título, não por ela não ser bonita, mas por ela ser judia, por ela ter raízes israelenses. É inacreditável que uma mulher francesa não possa assumir um título pelo simples fato de ser judia. Eu, como judeu, realmente creio que pela primeira vez, o que sentiram nossos antepassados nos anos 30, quando, por serem judeus, não podiam estudar em universidades, não podiam frequentar parques, não podiam sequer sentar em alguns bancos exclusivos para arianos. Além das manifestações terríveis, foi criado um hashtag inacreditável no no Instagram, que dizia: "Eis quem Hitler esqueceu", com a sua foto. Insultos inacreditáveis foram feitos contra April Benayoun e acredito que quem, no passado, gritou contra a morte de negros nos Estados Unidos e apoio ao movimento Black Lives Matter, se realmente é contra o racismo, deve levantar sua voz agora contra esses movimentos xenófobos que estão ocorrendo na França.
Infelizmente, aqui em Israel, nas últimas 48 horas, tivemos 2 incidentes que há muito tempo não ocorriam de terrorismo. O primeiro ocorreu na região da Samária. Uma senhora de 52 anos, mãe de 6 crianças, saiu para uma caminhada na floresta ao lado de sua casa. Ela saiu por volta das 14 horas e não entrou em contato com seu marido até 2 horas mais tarde. Ele, então, tentando buscar por ela, não conseguiu resposta no seu celular, acionou as autoridades israelenses e, infelizmente, à 1h da noite de domingo para segunda-feira, o seu corpo foi encontrado com sua cabeça esfacelada por uma pedra de tamanho gigante. Um ato aparentemente terrorista cometido numa região onde, infelizmente, volta a ocorrer o ódio racial. O segundo incidente com terrorismo aconteceu em Jerusalém, ao lado do Portão dos Leões, uma das 7 portas de entrada da Cidade Velha de Jerusalém. O grupo de manutenção da ordem que se postava no local acabou sendo atacado por um árabe muçulmano que chegou armado com uma submetralhadora Carl Gustav e abriu fogo contra os soldados. Felizmente, não atingiu nenhum soldado, até que a sua arma, por algum motivo não conhecido, brecou, parou de atirar. Ele então jogou a arma no chão e saiu correndo, sendo perseguido por soldados israelenses. Perdão, ele não jogou a arma no chão, perdão. Ele saiu correndo, perseguido por alguns soldados israelenses. Ele conseguiu rearmar a sua arma e voltou a atirar contra os seus perseguidores, quando então foi atingido e ele jogou a arma no chão, talvez já depois de atingido. Ele acabou chegando a ir a óbito e nenhum soldado israelense ficou ferido, exceto um dos que o perseguiam e que caiu sobre o seu próprio pé, quebrando a sua perna. Amigos, o terror, infelizmente, ataca no mundo inteiro. Já tivemos atitudes terroristas em praticamente todos os países europeus. Ataques a sinagogas, ataques a igrejas, ataques a museus, ataques a ônibus, a metrôs, na Inglaterra, na Bélgica, na Espanha, na França, enfim, em praticamente toda a Europa. Tivemos a mesma coisa em diversos países da África, Tanzânia, por exemplo, tivemos na Tailândia, tivemos na Malásia, tivemos na Índia, também tivemos na América. Vocês devem se lembrar o que ocorreu, infelizmente, em Pittsburgh, o que aconteceu em Muncie e em outros lugares nos Estados Unidos. Tivemos na América Latina o terror atacando na Argentina 2 vezes consecutivas, de forma que o terror vem se espalhando o mundo afora. O principal incentivador de atividades terroristas é o Irã, que financia muitos dos grupos terroristas mundo afora e na sua vontade de dominar principalmente os países islâmicos, vem incentivando o terror mundo afora. É hora do mundo dizer basta, porque se não dissermos basta, infelizmente, isto poderá chegar muito perto de cada um de nós. Hoje é dia 22 de dezembro, como eu disse no começo do noticiário, para mim e para minha esposa, uma data muito especial. Comemoramos hoje 46 anos de união. Claro, durante esses 46 anos tivemos grandes momentos de amor e de solidariedade e outros momentos de crise, como todos os casais, mas permanecemos juntos e pretendemos permanecer juntos, se Deus quiser, por outros 46 anos. Eu desejo a todos vocês que nos ouvem a mesma cumplicidade, o mesmo companheirismo e a mesma cooperação que minha esposa Leia e eu vemos vivendo há tantos anos. Por hoje é só, meus amigos, nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Aos meus amigos cristãos, deixo os votos de um Feliz Natal, imbuído muito mais de espiritualidade e muito menos de presente, porque é a espiritualidade que nos faz seres humanos, ao contrário de todos os outros tipos de animais que vivem na Terra. Não se ofendam, somos animais sim, somos animais racionais, bípedes, pensandos,
pensantes e principalmente espiritualizados. Lembremos-nos disso. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.